Olá, eu sou Leonardo Silva, eu sou psicólogo. A gente tem percebido no contexto atual muitas discussões acerca de contágio, qual é a melhor metodologia, as estatísticas aqui do Brasil comparadas com o resto do mundo. A gente tem visto também um monte de pessoas que viraram de uma hora para outra experts em epidemiologia, ou em virologia, ou infectologia, enfim, dando opiniões por aí, contrariando organismos internacionais, enfim, a gente está vendo esse movimento e eu quero conversar, fazer uma conversa baseada num autor chamado Ken Wilber sobre a forma como a gente percebe e elabora a realidade. Vem comigo, vamos conversar? Bom, existem basicamente três tipos de maneiras diferentes da gente compreender, da gente elaborar o que está acontecendo na realidade. A gente tem aqui o primeiro tipo, chamada de uma maneira positiva de enxergar a realidade, que tem a ver com o quê? Com as coisas que são óbvias, que são explícitas, que são conscientes, que tem a ver com procedimentos, são coisas mais concretas, são do tipo informações onde qualquer um pode buscar, né, ler, se inteirar do que está acontecendo. A parte chamada de negativa é aquela parte que está subjacente, que é o que está por trás. Ela não está explícita, ela na verdade está implícita. Ela está cheia de coisas que não estão na consciência. Ela pode trazer elementos da inconsciência e também tem a ver muito mais com os valores do que os procedimentos em si. Existe uma terceira forma, que é um convite que eu vou fazer, que eu vou deixar lá para o final do vídeo, para a gente poder conversar melhor, que talvez ajude a gente a levar um pouquinho melhor uma situação de crise como essa que está acontecendo, certo? Então eu queria falar primeiro sobre essa primeira forma, a chamada forma positiva. Por que ela é chamada de forma positiva aqui pelo Ken Wilber e alguns outros autores? Porque a gente está falando com o óbvio, com aquilo que aparece. Então discussões que obviamente também são bem pertinentes, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente possa discutir o que é o papel de um líder, né, de um país, representante de uma nação. Se um bom líder é aquele que une as pessoas ou aquele que polariza ideologicamente um país, né? É uma discussão muito legal, muito pertinente sobre liderança, certo? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode buscar essas informações, qualquer pessoa pode ler sobre o que acontece com esse líder, né? E entender a situação da sua forma, porque isso ela está trabalhando com o óbvio, com o evidente, com as informações. E por isso que isso é positivo, né? Um outro exemplo que eu acho interessante, a gente fica discutindo sobre as metodologias de prevenção de contágio do vírus, né? Fala sobre as estatísticas, sobre os estudos científicos, e é muito legal a gente ver isso e estar, né, inteirado do que está acontecendo, para ver qual é o procedimento correto, se é ficar em casa, se é liberar os trabalhadores parcialmente, o que aconteceu nos outros países, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, enfim, uma discussão super pertinente e muito legal, que qualquer um pode também ter essas informações e falar um pouquinho sobre isso, dar a sua opinião e, enfim, né, por isso que a gente tem várias pessoas aí dando as opiniões que querem, né? Terceiro exemplo, talvez, se a gente conversar um pouquinho sobre isso, é a questão do dinheiro, de onde vem esse dinheiro que a maioria dos países estão oferecendo para as pessoas, né, para elas poderem ficar em casa. Quem é que paga isso? É o papel do Estado ou não pagar? O que mais vale realmente agora? Proteger a população? É pensar em saúde ou pensar nas grandes corporações? Pensar na questão do dinheiro? Será que não existem outras formas? Ou será que não é aqui que o Estado entra realmente para poder bancar um período de recessão econômica em prol da sobrevivência e da saúde da população? Enfim, são assuntos muito legais para a gente debater e todos eles têm esse jeito positivo de olhar a realidade. Por quê? Porque ele trabalha com coisas óbvias, né? A gente está discutindo o que está aí na mídia, o que está no artigo científico, o que está em posicionamentos ideológicos, tudo isso é óbvio, tudo isso está aparente, está consciente, está explícito. E para pegar essa primeira parte, a segunda parte, vamos lembrar, é aquela parte que não está aparecendo e por isso que ela é negativa. É como se a gente olhasse a parte que está por trás da moeda, né? Aquela parte que não está aparecendo. Por isso que a gente diz que é o que está subjacente. Então, não está ali aparente, né? Digamos, acenando e brilhando, não, aquela parte que está nas entrelinhas, né? Aquela parte que pode não estar muito consciente.
Pode ser que tu possa até agir, né, baseado, por exemplo, em conteúdos do teu inconsciente e tu nem perceba. Então, quando tu faz isso, tu está percebendo o mundo de uma maneira mais negativa, de acordo com esse conceito. Então, está trabalhando com o implícito e com os valores, né? Os valores também são uma discussão muito interessante, tem a ver com coisas que são objetivas, são abstratas. Então, que tipo de exemplo posso dar sobre esse tipo de discussão chamada de negativa? Bom, essa percepção do que é negativo, ela discute o que está por trás das coisas. Ela discute talvez as causas primeiras, ou discute a parte chamada também, para alguns psicólogos e sociólogos, de a parte institucional do que está sendo falado. Então, é óbvio que se a gente pegar o positivo, a gente vai discutir a estrutura, a gente vai discutir a organização, mas aqui a gente vai discutir o que está por trás. Então, qual é o procedimento, digamos, que tu está fazendo agora para se adaptar à questão do contágio, que pode levar ao teu crescimento pessoal? O que tem de relação com aquilo que tu tem que fazer, de termos comportamentais, mas tem a ver com o teu autoconhecimento, com a tua forma de olhar o mundo, como é que tu pode encarar esse desafio como uma oportunidade de crescer, se desenvolver. Como é que tu pode, um outro exemplo disso, adaptando a convivência familiar, o que tu pode fazer para passar mais tempo com teu filho, olhar ele no olho, repensar em todas as rotinas da casa, pensar realmente o que é importante nesse mundo, o que é essencial. Se tudo fosse retirado da gente, como, né, por exemplo, em quarentena, boa parte dos recursos, né, nos é negado, ou a gente escolhe, né, abrir mão de alguns recursos, e aí como é que eu faço? Sobrevivi ou não sobrevivi? E o que é realmente importante? Quais são as prioridades nesse mundo? Uma outra questão interessante de pensar no lado negativo é aquilo que está na sombra, aquilo que não aparece. Por exemplo, vamos discutir sobre solidariedade, sobre união, ao invés de falarmos sobre economia, que foi algo criado pelo ser humano e, né, hoje ficamos reféns dessa economia, que tal a gente não discute sobre solidariedade, sobre paz, sobre amor, sobre um mundo que já não tem fronteiras e como os meus hábitos, por exemplo, a minha interação, principalmente da dieta com animais, que ajuda a proliferar alguns vírus, inclusive o coronavírus, o que eu tenho a ver com isso? Quanto eu colaboro com esse tipo de dieta que está trazendo, por exemplo, um monte de animais selvagens para os mercados, principalmente em países asiáticos, e isso está ali misturando aqueles animais todos que geralmente estão separados na natureza e a gente está comendo esses animais, então a gente tem uma chance muito maior de ser contagiado. Então como é que eu estou refletindo o quanto os meus hábitos têm a ver com tudo isso que está acontecendo? O quanto estou refletindo o quanto o mundo é sem fronteiras, que estamos todos unidos e que talvez tenham grandes mensagens aqui para a gente aprender em relação a isso. Mas não, se a gente não conseguir fazer um esforço para pensar no negativo, normalmente a gente fica com o positivo na cabeça e a gente fica pensando muito mais no nosso umbigo, na nossa situação local, não consegue pensar globalmente. Eu estou muito incomodado com a realidade porque eu não consigo olhar para os desafios, para o crescimento dessa oportunidade. Eu só quero que esses problemas acabem de uma vez. Eu não consigo encarar isso como uma oportunidade de crescimento, como um desafio que pode me levar a um lugar melhor. Então essa seria a parte negativa. A gente trabalhar, discutir, pensar aquilo que é implícito, aquilo que está subjacente ao óbvio. Tá bom, vocês viram que tanto o positivo como o negativo são coisas muito importantes para a gente discutir, concordam? Pois é. Então a terceira forma da gente pensar isso, que agora eu vou responder esse parênteses aqui, esse ponto de interrogação, é o que o Wilber chama de injuntivo. O pensamento, a forma injuntiva de trabalhar, é um convite para trazer para a experiência. E o que significa isso? É a gente, vou fazer uma tradução aqui, pegando emprestado um pouquinho do conceito budista do caminho do meio, né? É a gente estar ciente das coisas positivas, até porque é elas geralmente que a gente mais valoriza socialmente, né? Elas vão estar muito disponíveis, então isso até realmente é tranquilo de a gente fazer. A gente poder trazer equilibrar um pouco a parte negativa, que isso já é um grande desafio,
poder aceitar esses convites para pensar como é que está sentindo, os desafios que que internamente podem ser importantes para ti, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então trazer esses dois juntos de uma maneira mais nivelada, mais oriental, e levar isso para a experiência, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Todo mundo sabe que a gente pode ler uma receita, mas cada um fazendo essa receita de bolo, a partir do momento que eu faço, eu vou colocar um pouquinho mais de um ingrediente ou de outro, o bolo vai ser único, porque a minha mão, o meu jeito de ver, o jeito que eu gosto, né, de botar um pouquinho mais, uma pitadinha de sal, um pouquinho mais de fermento, assim por diante. No meu caso, um bolo que não vai ovo, né, que vai chia ou que vai, enfim, linhaça dourada. Cada um vai vai adaptar de alguma forma essa receita. Por quê? Porque trouxe para a experiência, né? Então é muito fácil a gente chegar e ficar só no lado positivo, né, sendo experts de alguma coisa, conversando e muitas vezes completamente cego por questões ideológicas, falando o óbvio, porque todo mundo discute o negócio da positividade, porque é o óbvio, as informações estão aí, e aí vem grandes intelectuais com discursos, digamos, retóricos, falando coisas muito lindas e maravilhosas, mas isso é óbvio. Óbvio que isso é importante também, né? Mas isso todo mundo faz. O grande desafio é a gente começar a olhar para essa questão negativa e poder equilibrar com ela e depois, no terceiro momento, trazer isso para a experiência. Eu digo o terceiro momento porque, na verdade, né, a gente precisa se dar conta que esse lado mais negativo existe, né? Mas a gente pode trabalhar assim com a elaboração injuntiva de uma maneira concomitante, né? Então não precisa ser uma coisa ou outra ou separadamente. Então o que a gente faz com um injuntivo? A gente se dá conta da estatística, se dá conta de quem por exemplo, um grande líder ou um péssimo líder, e eu também vejo o quanto isso tem a ver com a minha realidade, o quanto eu contribuí ou não com essa realidade, e eu trago isso para a experiência, eu sinto isso, eu vejo isso, eu falo sobre isso. Eu vejo como eu me sinto, o quanto o meu corpo está sendo ativado com isso, e eu olho para um terceiro lugar, digamos assim, que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a experienciação. Então, como se fosse um caminho do meio, onde ao invés de mundos polarizados, ao invés do negativo e positivo, eu tenho esse caminho do meio, que é o injuntivo, que te leva a dar importância para ambos os lados. Mas isso só vai ser possível se a gente conseguir olhar para esse lado negativo da realidade, que socialmente acaba sendo desvalorizado, né? Que é a parte mais sutil, mais etérea, né? Que é mais subjetiva, que tem a ver muito com como as pessoas enxergam e experienciam essa realidade, né? E acaba sendo deixada de lado, pelo menos na nossa cultura e no nosso contexto histórico, certo? Se o conteúdo te agradou, se fez sentido para ti e tu quiser ouvir um pouco mais sobre o conteúdo do canal, não se esquece de se inscrever e também dar uma olhadinha em outros vídeos e outras playlists que eu preparei para vocês. Até a próxima!